Olá, gente, mais um tema aqui, não é isso, do teu programa, do teu concurso, do teu módulo, não é isso? Cai direto isso, que é o seguinte. Professor, você falou o seguinte, que para a teoria do causalismo, teoria antiga, e também para o finalismo, eu tenho que analisar se a conduta é causa para o resultado, não é isso? É. E você falou também que a conduta tem que ser o quê? A conduta tem que ser uma ação humana, livre, consciente, voluntária, dirigida a uma finalidade. Isso é finalismo, não é isso? Maravilha, tudo legal. Aí você pergunta, professor, então me dá uma explicação aqui o seguinte. Por que o crime de omissão de socorro é crime, se você não faz nada? Eu estou andando na rua, eu vejo um cara morrendo, pergunto pro cara, vem cá, tá morrendo, cara? Tô. Tá com dor no peito? Tô. Qual lado? Direito ou esquerdo? Esquerdo. Tá morrendo, né? Tô. Tá com falta de ar? Tô. Ih, rapaz, azar o teu. Vai embora. É óbvio que eu respondo nessa hipótese pela omissão de socorro, artigo 135 do Código Penal. Eu poderia salvar e não fiz. Mas, André, por que eu respondo por omissão de socorro? Eu quero que você entenda que você responde por omissão de socorro, porque o Código Penal me entende, gente, que você tem um dever genérico. Que dever é esse genérico, André? É um dever de solidariedade. Na verdade, quando eu conversei com vocês lá no começo do nosso curso, eu falei para vocês que o direito penal serve para proteger os bens jurídicos mais importantes, não é isso? Eu falei para você que a função do direito penal também, além de proteger os bens jurídicos mais importantes, é uma forma de controle da criminalidade, não é isso? Um instrumento de controle social da criminalidade. Não é isso que eu conversei com vocês? O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, que o Código Penal também fala o seguinte, cara, se o André Queiroz convive em sociedade, o André Queiroz, além de tomar cuidado ao conduzir a sua vida para não ofender outros bens jurídicos de outras pessoas, ele tem um dever de solidariedade de fazer aquilo que lhe é possível que alguém tenha o seu bem jurídico ofendido. Então, se a vida desse cara está em risco, eu tenho um dever como cidadão, como pessoa, como ser humano, como pessoa temente a Deus, de tentar salvar essa pessoa da forma que me cabe. Então, se eu tenho uma formação jurídica e não médica, eu não posso chegar e ajudar esse cara. Bichão, você me desculpe, eu não sei, eu sei que talvez tenha que fazer respiração boca a boca, fazer massagem no teu peito, eu sei disso. Mas o que eu posso fazer é o seguinte, pelos meus conhecimentos jurídicos, pegar o telefone e ligar. Porque eu não posso ir embora. Então eu pego o telefone e falo, olha, eu tô na rua tal, aqui rua essa, aquela rua ali. Tô aqui e o cara tá aqui morrendo aqui. Pelo amor de Deus, o 192 traz aqui a ambulância. Fiz a minha parte. Isso é dever genérico. Eu estou falando daqueles chamados crimes omissivos próprios. Crimes de omissão de socorro. Exemplo. Omissão de cautela animal, que é uma contravenção. Ah, vou andar com o meu Rottweiler, não é isso? Vou andar com o meu Pitbull, que é brabo, sem coleira, porque ele tem que ter liberdade. Bichão, você está sendo no mínimo omisso. Um dever genérico é o seguinte, se tem cachorro, bichão, protege. Bota o diabo da focinheira. Não é isso? Se bem que isso aí não seria nem omissão genérica, né? Omissão específica já. Bom, estou entregando o ouro. Que é o seguinte, isso é crime omissivo próprio. Porém, vem o artigo 13, parágrafo 2º, e nos fala o seguinte, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Então, na verdade, ele devia. Então, agora ele tem um dever. Se ele tem um dever de evitar o resultado, essa omissão dele, agora, esse dever não é mais genérico, ele é específico. Como é que é o nome desse cara, gente? O nome desse cara é agente garantidor. Quem é esse cara? Agente garantidor. E o agente garantidor, gente, ele não tem um dever genérico de evitar o resultado. Ele tem um dever específico porque ele deve evitar o resultado. Deve, e na situação concreta, ele podia agir para evitar o resultado. Eu tenho, por exemplo... Bom, vamos lá. E o dever de agir incumbe a quem? Quem é que tem esse dever específico de evitar a produção do resultado? De cara, eu estou falando com você, se a omissão é penalmente relevante, eu estou falando dos crimes omissivos impróprios. Depois eu explico melhor. Então, o que é um crime omissivo próprio? É aquele crime que advém o seguinte, ó, omissão de socorro, dever genérico.
André, você é do direito. Se você não fizer nada que está infartando, o seu dever é genérico ou específico? É genérico como cidadão. Qual é meu crime? Omissão de socorro. Agora, tem pessoas que têm dever específico. Quem são? São aquelas pessoas, gente, que a lei obriga isso. Então, por lei, isso. Quem é essa pessoa por lei? Talvez você. Não com relação ao André Queiroz, mas com relação aos seus filhos, cara. Eu sei, não é isso? Quando eu estava com a mãe dos meus filhos e falei para ela assim, olha só, vamos ter 2 filhos? Ela, vamos. Ela, na verdade, falou que ia ter um, né? Depois tem o outro, claro, um de cada vez. Sei que vem os gêmeos, né? Eu sei o seguinte, antes de fazer o filho, eu falei o seguinte, cara, eu sei que se eu tiver filho, eu vou ter que cuidar. Porque o Código Civil me fala isso. Ele fala que eu vou ter a guarda sobre meus filhos, que eu vou ter o poder familiar sobre eles. Eu vou dizer onde que ele vai estudar, junto com a minha mulher, junto com a mãe deles. Eu vou ter que ver onde é que eles vão estudar, vou ter que cuidar deles. Esse meu dever agora, gente, não é dever genérico não, é dever específico. Pai tem que cuidar da vida dos filhos. Ou então, por lei, de repente você que está querendo ser policial. André, eu quero ser policial porque eu quero andar armado e ficar tirando onda na rua, dando tapa na cara dos outros. Abuso de autoridade. Você tem que ver que você tem o dever específico de evitar a produção de resultados. Quando possível, fazê-lo. Pô, professor, estou fazendo policiamento ostensivo com a minha pistola e eu vejo 17 caras entrando no banco com lança-mísseis, fuzis. O que eu tenho que fazer? Eu sou policial, eu tenho que evitar o resultado. Saco a minha pistola e sai dando tiro em todo mundo. Você tá louco, rapaz? Você é idiota. Mas eu tenho o dever legal de evitar o resultado. Eu devo evitar o resultado. Cara, mas você não pode nessa situação concreta, não. Você com a pistolinha, 17 caras de fuzil e lança-mísseis, tu vai morrer com um míssil na cara. Agora, pede reforço. Vai embora, pede reforço. Fica esperando bem longe o reforço chegar. Ó, vem com tanque aí, porque tem cara com lança-mísseis. Ok? Então eu tenho que dever e poder. Ou então, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. De outra forma qualquer que não seja a lei. E aqui eu dou, por exemplo, né, um contrato. Pessoal, não estou entendendo. Se você fala que é pai de 2 filhos, que tem um dever por lei de cuidar dos teus filhos, o que tu tá fazendo no estúdio? Tu é maluco? Tu não tá olhando teus filhos agora. Não, e tô tranquilo. Estou gravando agora tranquilaço. Porque eu celebrei um contrato com a dona da creche. Com a creche, né? E falando o seguinte, cara, de 7 da manhã às 7 da noite, estão contigo. Eles são agentes garantidores, enquanto eu não falar e pegá-lo. Peguei, a mulher fechou a porta da creche, ela fala, André, ó, tá contigo agora. Tá claro? Ou então, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então se liga, gente, que às vezes você não celebra contrato nenhum, não é isso? Você, é a casa daquele cara, né? Daquela menina, aquela irmã de um ator, que foi pular de asa delta e o cara, olha, eu sou garantidor. Eu tenho o dever específico de garantir a sua vida enquanto você estiver voando. Eu que vou prender direitinho o teu cinto para você não cair. Não prendeu direito, ela caiu e morreu. Não é verdade? Quer dizer, na verdade, ele, contratualmente, ele mandou mal. Então ele responde pelo crime. Como não tinha dolo, não deve responder por homicídio doloso, mas por homicídio culposo. Ou então com seu comportamento anterior. Eu sempre dou esse exemplo, né? Que foi um caso que eu estava no Rio de Janeiro, na época eu tinha um filho só, estava na praia do Leme, no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, e veio uma amiga minha, aí tava amiga de clube, aí fui conversando, tava com o filho dela também. Ela falou, André, vamos tomar uma cerveja? Vou lá em casa pegar a cerveja e você fica tomando conta do molecão, meu filho, enquanto eu vou lá pegar. Se eu chego pra ele e falo o seguinte, sim, pode ir lá que tá tranquilo. Estou dizendo para ela o quê? Pode ir lá que eu estou assumindo a posição de agente garantidor. Está claro? Eu seria responsável. Agora meu dever não é mais genérico, meu dever é específico. Eu tenho o dever específico de evitar que esse menino morra ou tenha qualquer tipo de ofensa ao seu bem jurídico, enquanto a mãe for lá em cima, pegar a cerveja, descer e me trouxer a cerveja para a gente beber. Está claro? Tranquilo? Então, na verdade, essas pessoas são o quê, gente? Essas pessoas, elas respondem pelos crimes omissivos impróprios. O que é um crime omissivo impróprio? É um crime omissivo impróprio ou então um crime comissivo por omissão.
O que é um crime omissivo impróprio ou crime comissivo por omissão? É o seguinte, o homicídio, gente, é mais claro. Aliás, bom, o homicídio é um crime comissivo? Claro. Para matar alguém tem que ter ação? Claro. Então é um crime comissivo. É um crime comissivo, porque tem que ter o que, gente? Comissivo, porque tem que ter uma ação. Que ação é essa? Tiro, paulada, soco até o cara morrer, empurrar de um precipício, tem que ter ação. Agora, a mãe ou o pai, ele pode responder pelo crime de homicídio se ele for omisso. É um crime omissivo impróprio, ou então um crime comissivo por omissão. Sou eu levar meu filho para a praia e olhar, pô, meus filhos, né, claro, não é isso? Por enquanto, como eu... Bom, não é menorzinho, não tá indo pra praia ainda, mas vai pra praia logo, doido que vai pra praia logo. Que é o seguinte, ó, vai lá, vão os dois pra lá, pra praia, fica lá. Aí eu começo a pensar, poxa, como comem, como dão prejuízo, como eu tenho que pagar as creches dele. Vou ser sincero, Deus que me perdoe, Deus não tá vendo mesmo, se eles forem pra água e morrerem afogados, até bater na madeira, não tem nem madeira aqui, mas é tão fora da minha realidade que não dá nem pra... Se eles se afogarem e morrerem, menos creche que eu pago. Aí eles vão. E fico de braço cruzado. Tá lá, morrendo, morre. Meu Deus do céu. Não é isso? O que acontece? Eu respondo por quê, gente? Eu tenho um dever específico. Eu fui omisso. Só que eu respondo por um crime comissivo por omissão. Eu vou responder por homicídio. Eu matei os meus filhos. Que loucura, né? Só que eu matei através de quê, gente? De nada. Aí eu falo pelo juiz, quem matou foi o mar. Foi Iemanjá que matou, porque eles foram imprudentes. Eles foram lá no mar, eu falei pra eles não irem. Eles foram. O juiz, porra, bichão, você é agente garantidor. Como também seria agente garantidor e responderia por homicídio se o salva-vida estivesse vendo e nada fizesse. Ou por homicídio culposo se o salva-vida não estivesse lá e estivesse olhando a bunda da menina gostosa na praia. Eu vou azarar aquela menina gostosa e deixar meu filho lá na água. Ele é agente garantidor. Ou então, pelo crime de estupro, por exemplo. Caiu na prova um policial que fazia o policiamento na rua, vê a mulher sendo estuprada, o policial podia evitar, tinha o dever, claro, por ser policial, e ele podia evitar na situação concreta porque ele estava armado. Então ele poderia evitar o crime. Ele olha, vê que não conhece aquela pessoa, ou então conhece que é a mulher de um inimigo dele, não faz nada e vai embora. Ele responde, gente, pelo crime de estupro. O cara que está estuprando é comissivo, tem ação. E o policial que não faz nada, comissivo por omissão ou omissivo impróprio. Ele responde pelo crime do artigo 213, estupro. Está claro? Isso aqui, gente, tem, na verdade, o seguinte, tem um nome. André, por que o direito penal fala isso? Porque ele adotou a chamada teoria normativa. A teoria normativa, ela fala o seguinte, olha, a teoria normativa diz o seguinte, eu não estou preocupado só com uma relação naturalística. Quando o cara dá uma facada e mata, naturalisticamente causou a morte. Aqui, nesse caso aqui, o André, quando está de braço cruzado, naturalisticamente não causou a morte. Concorda comigo? André, a tua ação ou omissão causou o resultado? Não. Aqui, ó. De braço cruzado eu não mato ninguém. O policial de braço cruzado não estupra ninguém. Ninguém estupra ninguém de braço cruzado. Porém, a nossa teoria é chamada teoria normativa. Eu tenho que analisar o dever de agir dessa pessoa. Então, o meu dever de evitar a morte do seu filho é genérica. Eu peço desculpas, cara. Se eu tiver teu filho se afogando e olhar e falar assim, não vou fazer nada, jamais faria isso contigo, tá? Mas se eu estivesse vendo teu filho se afogar, ó, não vou fazer nada porque eu não tô afim de me molhar. Tá frio, não quero me molhar. Se o moleque morreu, o filho não é meu. Eu respondo por omissão de socorro. Com a pena qualificada, com certeza, porque gerou a morte. Agora, se você estiver comigo e falar o seguinte, pô, André, também não quero me molhar, não. Deixa meu filho morrer. Você responde por homicídio dolosaço. Inclusive, você vai arder no inferno. Está claro? Você responde por homicídio doloso do teu filho e eu respondo por omissão de socorro. Por quê? Porque eu tenho um dever genérico e você tem um dever específico de evitar o resultado. Está claro?
Maravilha? Então essa, gente, é a nossa regrinha. Essa é a nossa regrinha com o que, gente? Com relação aos agentes garantidores. Um abração e até nosso próximo tema.